Essa é uma foto minha 3 anos atrás. E eu vou começar esse vídeo te fazendo um questionamento. Quanto que tu acha que eu tava ganhando nessa época? Dá pra ver o meu sorriso de contentamento, que eu tava feliz com o que eu tava fazendo, mas isso não significa que eu ganhava bastante. Na verdade, naquela época, essa foi a maior quantia, o meu maior salário em 2022. Hoje, ganhando 5 vezes mais, eu consigo ver que eu tava com medo de fazer as coisas que iam me dar mais rentabilidade. E isso foi por causa de 3 pontos. Nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar mais tem mais a ver com uma transformação interna do que uma aceitação externa. Olha só, a minha carinha. Tava feliz aqui, cara. Eu tava com 2 trabalhos na época. E eu também vou te mostrar aqui a timeline de 2022 até 2025. Essa foto de 2022 eu trabalhava numa escola de inglês. Eu tava bem feliz nessa época. Eu tava contente. Eu trabalhava na escola de inglês também em um laboratório de microscopia. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu trabalhava observando tudo que tu pode imaginar. Todo bicho que tu não pode imaginar, na verdade, pelo microscópio eletrônico. Eu gostava bastante desse trabalho, apesar de não ser algo que eu queria fazer para sempre. Mas eu quero que tu foque nessa linha aqui e tu vai ver que ela vai mudando enquanto a gente tá passando pelo tempo aqui, fazendo um de volta pro futuro. No começo eu trabalhava como professor de inglês e também eu trabalhava no laboratório de microscopia enquanto eu tava me formando em biologia. Depois que eu me formei, eu não tive a menor ideia do que fazer com esse diploma. Inclusive, eu nunca usei meu diploma pra nada. Naquela época, quando eu entrei, eu realmente não tinha ideia do que eu queria. Eu entrei, sinceramente, mais pra agradar meus pais e a sociedade. Mas eu concluí. E concluindo, eu fui trabalhar no laboratório de microscopia. Continuei lá por um tempo. Nessa época, eu estava ganhando 2.800, de 2022 para 2023. O que eu acho que é a média para um cara de 25 anos, inclusive talvez seja um pouco acima da média, mas eu não digo isso para me achar, eu digo isso porque o que tu vai entender nesse vídeo é que muitas pessoas estão nessa base salarial ou tentando ganhar um pouco mais só para sentir que tem o suficiente para viver. E aí mora uma certa prisão, quando tu tem o que é suficiente para sobreviver e um pouco mais. Eu vou te explicar quando a gente chegar mais aqui no final do gráfico. Nessa época aconteceu um dos piores eventos da minha vida, em que eu rompi o tendão de Aquiles. E se tu nunca rompeu um tendão, cara, saiba que é a pior sensação que tu pode sentir. Mentira, eu nunca vou saber como é parir um bebê, mas eu sei que romper um tendão é uma parada muito estranha. Imagina uma corda rompendo dentro do teu corpo. É bizarro. E nessa época eu perdi meu emprego como professor de inglês e eu também terminei um namoro e eu tava de tendão rompido. Então foi uma das piores épocas da minha vida. Mas depois que todo esse furacão passou, eu comecei o primeiro empreendimento da minha vida, que foi mentoria de inglês científico. Eu vi que eu tinha um background de inglês e também eu tinha um diploma de biologia, então eu decidi fazer isso com a minha vida e sinceramente deu muito boa no começo. E isso é um negócio que a gente tem que entender, que não queira tentar fazer algo que tu não tem expertise. Faz algo que tu já conhece, que tu é bom e que tu tem experiência na área. Nesse caso, eu tinha experiência com as duas coisas, juntei as duas coisas e tinha demanda para isso. Tinha várias pessoas querendo inglês, que estavam no mestrado, doutorado e precisavam disso. Então, eu procurei atender essa demanda e, sinceramente, deu muito certo, mas depois de um tempo, eu comecei a ver que eu não gostava de dar aula de inglês. E aí vem aquele clichê que várias pessoas falam, que não adianta fazer algo simplesmente por dinheiro. E realmente, como tu pode ver aqui, eu não estava ganhando o tanto que eu queria. Se eu tivesse levado esse projeto para frente, provavelmente ele teria escalado, eu estaria ganhando bastante, mas não era algo que eu sentia que eu deveria fazer. Então, eu encerrei o projeto e voltei para o CLT. Eu praticamente vi uma luz para sair da corrida dos ratos e eu decidi voltar. Foi isso que eu fiz. Aqui eu trabalhava numa escola de música como secretário. Sinceramente, esse é meu mood 24 horas. Eu também trabalhava como freelance para experts de marketing digital e foi uma das coisas mais importantes que me moveu a estar onde eu estou hoje. Mas voltando para o CLT, eu comecei de volta com aquele sentimento de que eu não estou onde eu queria estar. Eu não gosto de ter que entregar algo porque eu tenho que entregar algo. Eu gosto de entregar algo porque eu quero entregar. E foi essa mentalidade que me fez começar um side hustle,
um SaaS. Eu acordava 5 da manhã, 4:30 às vezes, para trabalhar nisso. E ele chegou a ter um MVP. Para quem não sabe, o MVP é um produto mínimo viável. Ele teve alguns usuários, mas eu nunca consegui botar ele realmente no mercado, principalmente porque me faltava tempo e dinheiro. Né? Geralmente é esses os problemas da vida. Então eu não levei ele para frente. E aí eu comecei a trabalhar com uma produtora. Então eu comecei a ganhar um pouco melhor, mas mesmo assim eu estava trabalhando como CLT. Não era nem CLT, na verdade, todas as vezes que eu trabalhei era MEI, que é um cheat code aí para os empresários para eles não pagarem 13º e nem direito trabalhista. Nesse tempo eu consegui trabalhar em eventos grandes, tipo o evento do Wendel Carvalho aqui em Florianópolis. Não que eu acho ele o máximo, mas é um negócio muito grande, era um negócio muito grande para mim. Eu comecei a pegar uns freelers como filmmaker também, e aí eu comecei a despirocar. Eu não estava feliz onde eu estava, porque eu ainda estava trabalhando para pessoas que eu não queria trabalhar. Não é que eu não queria trabalhar, eu só não queria trabalhar com aquilo que eu estava trabalhando. E esse era o meu mood 24 horas por dia. Eu só tava trabalhando por trabalhar. E eu não vi a hora de chegar a sexta-feira. Pra mim, trabalhar só por trabalhar é uma doença, porque tu não tá aproveitando 5º, 7º da tua vida. Sendo que domingo de noite tu fica preocupado com segunda de manhã. Então esse era o meu mood. Eu tava à beira da depressão, trabalhando para outras pessoas. Esse é o meu cachorro chupando manga. E aí eu comecei a fazer freela, eu comecei a trabalhar com experts, e aí eu comecei a bolar um plano. Eu não queria ficar nesse trabalho para sempre. Inclusive, eu nunca trabalhei um trabalho mais de 1 ano. Não porque eu fui demitido, mas alguns eu fui. Mas a maioria eu saí porque eu não estava contente com aquilo. Eu acredito fielmente que a fase dos 20 é onde a gente mais deve testar as coisas e deve ser extremamente rápido. Tu tem que ir de um trabalho para outro e sentir o que aquele trabalho te deu de retorno. Tu fica motivado quando tu pensa que tu vai acordar às 6 da manhã para trabalhar? Hoje eu fico. Essa motivação, ela tem que ser intrínseca. Não esperar sexta-feira ou esperar o teu pagamento mensal. E foi nesse ponto que eu vi que o meu trabalho estava sendo bem remunerado pela minha hora. Aí eu fiz uma transição de carreira e eu virei estrategista. Eu comecei a estudar mais profundamente o marketing, funil de vendas, copywriting, tudo isso que tu precisa para realmente vender um produto. E foi aí que o jogo virou para mim, quando eu entendi que eu precisava focar em uma coisa. E foi nessa coisa que eu foquei. Esse é o primeiro ponto para tu entender como tu realmente escala a tua remuneração. Tu tem que focar em uma coisa e trabalhar nessa uma coisa como se a tua vida dependesse disso, porque depende. Não adianta ficar trabalhando para as outras pessoas, porque isso não escala. Isso vai te dar, talvez, um aumento, talvez tu suba um cargo, mas vai ser isso. Tu não consegue escalar, porque o quanto tu produz não condiz com o quanto tu ganha. Tu pode estar produzindo e produzindo e produzindo para tua empresa, mas tu tá ganhando a mesma coisa. Enquanto quando tu começa algo que é teu, uma marca pessoal, quando tu abre um CNPJ para oferecer os seus serviços para outras pessoas, tu consegue ter mais alavanca, tu consegue escalar o teu negócio. Hoje eu consigo cobrar 5 mil em um projeto porque eu estudo, porque eu tenho um bom posicionamento, e posicionamento não é vestir blazer, vestir terno, se vestir bem. Posicionamento significa entender o teu público. Então tem todas essas coisas que tu realmente precisa estudar para utilizar os pontos de alavanca que estão disponíveis para ti. Como eu tinha trabalhado já com experts, eu sabia o que eles precisavam, eu sabia como ajudar eles a escalar o processo de venda deles, e foi isso que eu fiz. E eu surfei nessa onda do marketing que agora ainda está muito grande e provavelmente vai crescer mais, mas é por isso que tu precisa ter olhos para ver, identificar os pontos de alavanca. O que se eu botar X de esforço, vai me devolver 5x de esforço. E eu diria que tem 2 coisas hoje, IA e marketing digital. Essas 2 coisas são as coisas que vai te dar um maior retorno financeiro em menos tempo, se tu botar bastante esforço. Mas para isso, tu precisa ter clareza. Por isso, vislumbre. Ir contra a mediocridade que não consegue botar o mínimo de esforço na sua marca pessoal para criar uma empresa. E aqui eu não falo de uma empresa grande, não falo de uma empresa no sentido mais pejorativo da palavra que as pessoas usam, mas algo para ti,
algo para te criar, é a tua criação. Uma empresa é a criação de uma mente brilhante. Pega essa. Então, aqui, 2022, eu estava ganhando perto de 2.800. Aqui, em 2025, eu estou ganhando 5 vezes mais. Ah, Daniel, mas tu não é rico, tu não ganha, sei lá, milhões, tu não tem milhão na conta. Claro que eu não tenho, mas eu ganho muito mais do que a maioria dos brasileiros. E eu entendi como fazer isso em um curto período de tempo, estudando e com base no conhecimento. O que eu fiz foi ter clareza do que eu queria e focar apenas nisso. O foco, ele é muito importante. E ele tem que ser apenas para uma coisa. Tem que ser só uma coisa que tu tem que focar. O resto tudo tem que ser ruído e tu tem que eliminar esses ruídos. Não quer dizer que tu precisa nunca mais falar com a tua família, ou terminar com a tua namorada, ou esquecer os teus amigos. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que tu não deve divergir o teu foco, a tua atenção. Tu deve trabalhar em uma coisa até ela te dar o retorno que tu precisa. Segundo ponto é que tu tem que identificar alavancas. Qual é a coisa hoje que se tu botar X de esforço, vai te devolver 5x. De novo, o que eu acho é IA e marca digital. E o terceiro ponto é surfe ondas escaláveis. Ao meu ver, não adianta tu começar um emprego, tu entrar no emprego em que tu ganhe um teto. Ou tu tem que esperar 2 anos para pedir um aumento. E o que tu bota não é um retorno para ti, mas é um retorno para a empresa. Então, teoricamente, não está trabalhando para ti, está trabalhando para a empresa. E eu acredito muito que quem trabalhar para si, com esforço e ter o conhecimento necessário, é tudo que ele precisa para sair do CLT ganhando no mínimo 2 até 5 vezes mais do que ele ganhava. Peace!